Olá, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Caio José e estou aqui para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje, nós estaremos com a aula de número 10 da lição dos adultos do dia 5/6/2022, que tem por título A Nossa Segurança Vem de Jesus. Na aula de hoje falaremos sobre a avareza, que é o amor exacerbado pelo dinheiro. Como de costume, nós estudamos o texto áureo e a verdade prática em nossos vídeos, e o texto áureo de hoje se encontra em Lucas capítulo 12, verso 15, e vai nos dizer assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Bem, todos nós sabemos que nós vivemos em um mundo capitalista, em que o significado de dinheiro é poder. Aquele que tem dinheiro, ele tem poder nas suas mãos. Mas, como aqueles que são salvos em Cristo, eles vêm na contramão daquilo que pensa a humanidade, no que diz respeito ao dinheiro, Jesus está aqui ensinando nesta lição, neste versículo, nesta aula. Nós vemos que ele estava ali dando várias orientações a respeito do amor ao dinheiro. Nós vemos que ele pede para que se tome cuidado com a avareza. E nós não vemos Jesus em momento algum dizendo para as pessoas que elas não precisam trabalhar, que elas não precisam ganhar o seu sustento, que elas não precisam ganhar o seu dinheiro, mas ele diz para tomar cuidado com a avareza, que é o amor exacerbado ao dinheiro. Porque a vida de cada um de nós, ela não consiste na abundância daquilo que nós temos. Para o mundo, você vale aquilo que você tem em dinheiro, mas para Deus não. Para Deus, você vale aquilo que você tem dentro do seu coração. Para Deus vale a humildade, o temor de Deus que você tem dentro do seu coração. Por isso Jesus ele vem nesse texto, aqui escrito pelo evangelista Lucas, dizer: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Não consiste no seu poder monetário. Não consiste no poder que você tem de comprar bens materiais, de comprar muitas vezes a confiança de alguém, porque hoje as pessoas, elas colocam preço no seu caráter, pessoas, elas são compradas com a maior cifra que se puder oferecer. Então Jesus, ele vem dizendo que nós precisamos estar na contramão da sociedade, trabalhando, ganhando nosso pão de cada dia, contribuindo com a obra de Deus, mas não nos prendendo a essa riqueza. Que a nossa segurança realmente seja Jesus, que a nossa confiança seja em Jesus, que a nossa segurança esteja em Jesus e não no que nós possuímos financeiramente, monetariamente. Na verdade prática, nós temos o texto seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Por quê? As riquezas, elas passam. No dia de hoje nós podemos ter uma boa vida financeira, nós podemos ter fartura, nós podemos ter um bom dinheiro na conta bancária, e no dia de amanhã nós poderemos estar pobres. Nós poderemos estar com alguma necessidade financeira. Não que sejamos ricos, mas a vida tem altos e baixos. E nós temos que aprender a estar em cima e a estar embaixo, mantendo a mesma confiança em Deus. Porque você pode ver que o avarento, quando ele começa a perder dinheiro, ele entra em desespero. Porque a confiança dele não está em Deus, a vida dele não está nas mãos de Deus, mas a vida dele está firmada naquilo que ele possui financeiramente e materialmente. Existe uma frase interessante de um filósofo romano, nascido anos antes de Cristo, que diz assim, esse filósofo se chama Sêneca: ao avarento falta-lhe tanto o que tem quanto o que não tem. Ao luxo faltam muitas coisas, à avareza todas.
Então, o que ele quer dizer aqui? O que Sêneca quer dizer aqui? Que ao avarento, ele tendo ou não tendo, ele sente falta. Porque nada sacia a fome dele pelo dinheiro. Nada sacia a cobiça dele pelas coisas materiais. Então ele é insaciável, ele é como o fogo. O fogo, quanto mais lenha você joga no fogo, mais o fogo se aumenta e mais ele consome aquilo que você joga. O avarento é assim também. Quanto mais ele tem, quanto mais ele ganha, quanto mais ele recebe, mais ele quer. Ele nunca se sacia de dinheiro e de bens materiais. E há um texto interessante em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nós vemos muitas pessoas dizendo, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E na verdade não é o dinheiro. Na verdade é o amor ao dinheiro. Porque nós temos que ser senhores do nosso dinheiro e não o dinheiro ser o nosso senhor. Não o dinheiro nos dominar. Então, nós não podemos ser servos do dinheiro. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E esse Mamon, que cita aqui em Mateus capítulo 6, verso 24, ele tem um significado em aramaico que significa dinheiro ou riqueza. Então, quando Mateus diz aqui que não podeis servir a dois senhores, ele quer dizer que o dinheiro ele acaba se tornando senhor da vida de algumas pessoas. Então, nós precisamos dominar o dinheiro, usar ele de forma sábia, usar ele de forma que ele venha nos beneficiar, mas de formas que ele não venha nos afastar da presença de Deus. Aquela pessoa que é senhora do seu dinheiro, ele é uma pessoa que age com liberalidade. É uma pessoa que não tem a mão fechada, uma pessoa que se dispõe a ajudar, que se dispõe a contribuir, tanto em obras sociais como na obra de Deus. É uma pessoa que tem liberalidade, é uma pessoa que não se apega àquilo que tem. E é interessante que essas pessoas que elas não se apegam ao dinheiro são pessoas muito abençoadas, são pessoas alegres, são pessoas que estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, porque no seu coração ele reconhece que o Senhor é Deus. Ele reconhece que aquele que é a sua segurança é Jesus. E essas pessoas, elas tratam tudo na sua vida com liberalidade. E para finalizar esta aula, eu quero deixar com você um versículo aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós vemos aqui um versículo falando sobre contribuição, sobre liberalidade, pessoas que elas contribuem com algo, contribuem com a obra de Deus, ou com a obra social, ou contribuem com alguma família carente. Contribui de várias formas. Nós temos várias formas para contribuir onde quer que nosso coração se mova. Mas Deus ama aquele que dá com alegria, sem tristeza, sem se sentir forçado a fazer algo. Essa liberalidade é algo que flui do coração de forma natural e a pessoa sente alegria quando está contribuindo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que nós temos que tomar cuidado com a avareza, com o amor ao dinheiro, porque a nossa vida não consiste na abundância daquilo que nós possuímos, porque a nossa segurança vem somente de Jesus. Obrigado a todos que estiveram até o final dessa aula. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.